Você já sentiu que o mundo está operando em um ritmo de crise perpétua? Pare por um momento e olhe ao seu redor. Estamos em 2026. Se você abrir qualquer portal de notícias agora, verá uma avalanche de escândalos. São vazamentos de áudios de altas cúpulas, esquemas de corrupção que envolvem cifras astronômicas, crises sanitárias que parecem nunca ter fim e conflitos geopolíticos que surgem do nada. Mas deixe-me te fazer uma pergunta que poucos ousam fazer. Por que tudo isso está sendo exposto agora? Antigamente, o poder trabalhava para esconder seus rastros. Hoje, o poder parece trabalhar para expor seus próprios podres. Isso parece contraditório, não é? Mas não é. Bem-vindo ao canal Isso Foi Real. Hoje, o nosso dossiê vai fundo na espinha dorsal da nossa década, a Agenda 2030. Faltam apenas 4 anos para o marco final estabelecido pelas maiores potências e organizações globais. O que você vê no noticiário noturno não é a realidade nua e crua. É o que chamamos de nuvem de fumaça. É um mecanismo de distração em massa. Enquanto você se indigna com o político X que foi pego no esquema, ou se desespera com a nova variante de uma crise fabricada Y, a verdadeira engenharia social está acontecendo no escuro. As fundações de um governo mundial estão sendo soldadas parafuso por parafuso sobre a nossa liberdade. O que é real e o que é apenas uma peça de teatro para manter você ocupado? Vamos abrir os arquivos e conectar os pontos que ninguém quer que você conecte. A teoria do caos planejado Ordo Abishal, para entender o que está acontecendo em 2026. Precisamos entender um conceito antigo, mas extremamente eficaz. Ordo Abishal, ou ordem vinda do caos. Este é o modus operandi das elites que buscam a centralização do poder. A lógica é simples, mas cruel. Um governo global, centralizado e onipresente, nunca seria aceito por populações livres e soberanas em tempos de paz e estabilidade. Ninguém entrega sua liberdade em troca de promessas vazias quando a economia vai bem e a segurança é garantida. Portanto, para que o novo mundo surja, o antigo precisa ser demolido. E como você demole uma estrutura social milenar? Você a sobrecarrega. Você cria crises econômicas, você inflama divisões sociais, você permite que o crime cresça e, principalmente, você desmoraliza as instituições nacionais. Os escândalos governamentais que estão explodindo agora em 2026 não são necessariamente vitórias da justiça ou do jornalismo investigativo. Muitos deles são demolições controladas. Pense bem, ao expor a podridão absoluta do sistema nacional, o objetivo é fazer com que a população perca completamente a fé em seus próprios países. O sentimento de meu país não tem jeito. Os políticos são todos iguais. Precisamos de uma solução externa. É exatamente o que eles querem plantar. Quando a confiança no governo local chega a zero, o terreno está pronto para que eles apresentem a solução pré-fabricada. E essa solução já tem nome e sobrenome: governança global. Analisamos documentos recentes do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas que tratam as soberanias nacionais como obstáculos arcaicos ao progresso sustentável. Eles argumentam que problemas globais menos como o clima, as pandemias e a economia digital não podem ser resolvidos por países isolados. A fumaça dos escândalos serve para cigar você enquanto eles removem as fronteiras silenciosamente. É o fim do Estado Neco como o conhecemos, sendo substituído por uma administração tecnocrática global que ninguém elegeu, mas que ditará as regras de como você deve viver, comer e se mover. A nuvem de fumaça, o controle invisível enquanto o público discute o escândalo ético da semana nas redes sociais, o que está sendo implementado na calada da noite. Vamos aos fatos técnicos que compõem a verdadeira agenda do Aributgapuru fim do dinheiro físico. Observe o movimento dos bancos centrais nestes últimos meses de 2026. Sob a justificativa moral de combater a corrupção e acabar com a lavagem de dinheiro, argumentos que ganham força toda vez que um novo escândalo de desvio de verbas é divulgado. Os governos estão acelerando a implementação da CBDC, moedas digitais de bancos centrais. Now saying game. Isso não é sobre tecnologia ou facilidade de pagamento. É sobre controle programável. Diferente do dinheiro em papel, o dinheiro digital pode ter data do validate ou ser limitado a certos tipos de compras. Se o governo decidir que você já consumiu muita carne este mês, ou se o seu score social caiu porque você postou algo politicamente incorreto no canal, isso foi real, sua moeda digital pode simplesmente ser bloqueada. É o controle total do seu poder de sobrevivência. A identidade digital única. Você já notou como nos últimos 2 anos a biometria facial se tornou obrigatória para quase tudo?
do acesso ao banco ao desbloqueio de um aplicativo governamental. A Agenda 2030 prevê que cada ser humano no planeta possua uma identidade digital vinculada, mas não é apenas um RG moderno. É um prontuário universal que cruza seus dados médicos, incluindo seu histórico vacinal, seus dados financeiros e seu comportamento social. Sem essa identidade, Volca se torna um fantasma no sistema, incapaz de acessar serviços básicos. O racionamento de carbono. Aqui está a cartada final da justificativa moral. A crise climática é usada como o inimigo comum que justifica qualquer sacrifício de liberdade individual. Em breve, sua liberdade de locomoção será decidida por uma cota de crédito de carbono. Quer viajar para outra cidade? Quer comprar um produto importado? Isso custará créditos. E onde entram os escândalos políticos nisso? Eles são o ruído. Enquanto a mídia foca na briga entre partidos, as leis que cedem nossa soberania energética e alimentar para organismos internacionais são aprovadas sem debate público. É a estratégia da distração perfeita. Você olha para o dedo que aponta, enquanto o outro braço te algema. A conexão bíblica, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Sistema aqui no canal. Isso foi real? Nós não olhamos apenas para os documentos de hoje. Nós olhamos para as profecias de ontem. Por quê? Porque as profecias bíblicas são o mapa mais antigo e preciso desse plano de dominação, o que a ONU chama de metas de desenvolvimento sustentável e o que o Fórum de Davos chama de o Grande Reset. O livro de Apocalipse descreveu há 2000 anos como o sistema da besta, um governo que exerce domínio sobre toda tribo, língua e nação. Não se trata apenas de política, é uma questão espiritual. A nuvem de fumaça de 2030 tem como objetivo final a inversão de valores. Estamos vivendo o que Isaías profetizou. O que é bom é chamado de mal, e o que é mal é chamado de bom. O objetivo final deste governo global não é apenas o seu dinheiro, seus dados ou o seu voto. É o controle da alma humana. Ao criar uma dependência total do Estado global para comer, comprar e trabalhar, eles tentam substituir a fé no Criador pela submissão ao sistema. A infraestrutura física para isso já está pronta em 2026. Rede de satélites que cobre cada centímetro do planeta. O 5G e o 6G, que permitem latência zero para monitoramento em tempo real. As interfaces cérebro-computador que já estão em fase de teste em humanos. Tudo isso converge para o que a Bíblia descreve como a impossibilidade de viver fora do sistema. A tecnologia não é má por si só, mas ela está sendo usada para construir a gaiola digital mais perfeita da história humana. 2030 menos o Grande Reset e a cartada final. Estamos no ano de 2026. Faltam apenas 4 anos para o prazo de validade do mundo como o conhecemos. O Grande Reset não é mais uma teoria da conspiração postada em fóruns obscuros. É o título de livros escritos pelos próprios líderes globais. Os escândalos de hoje são o combustível para a grande mudança. Eles precisam que a economia atual, baseada na propriedade privada e na liberdade de mercado, colapse. Por quê? Para que eles possam oferecer a solução, uma renda básica universal. Eles dirão: não se preocupem, o governo cuidará de você. Você receberá um valor mensal digital, mas em troca, você deve obedecer às nossas regras de sustentabilidade e comportamento. Mas lembre-se do lema: você não terá nada e será feliz. O que eles não dizem é que se você não tem nada, você não tem poder de resistência. E há um elemento novo na fumaça: a revelação de fenômenos aéreos não identificados. Por que os governos estão, de repente, admitindo que existem tecnologias que eles não controlam? Seria essa a cartada final, uma ameaça externa, real ou projetada, que forçará a humanidade a se unir sob um único líder global para garantir a sobrevivência da espécie? A história nos ensina que grandes impérios e grandes tiranias sempre surgem das cinzas de grandes crises. E nunca, na história registrada, houve uma crise tão orquestrada e global quanto a que está sendo preparada para o ápice de 2030. Despertar é a única saída. A fumaça está densa, mas ela só cega quem se recusa a olhar para além do que a tela do celular mostra. Se este vídeo abriu seus olhos para o teatro de sombras que estão montando ao seu redor, entenda que sua primeira e mais poderosa arma é o conhecimento. Eles contam com a sua indignação cega. Eles querem que você gaste sua energia odiando o lado político oposto, em
enquanto ambos os lados trabalham para o mesmo mestre global. Não se deixe levar pelo ódio fabricado. Eles querem você dividido e distraído. Olhe para as metas de longo prazo, não para os escândalos de curto prazo. Se você quer continuar recebendo esses dossiês, se você quer entender o que é real e o que é farsa neste mundo de mentiras programadas, inscreva-se agora no canal. Isso foi real? Ative o sino de notificações, pois o sistema tenta ocultar e derrubar canais que trazem a verdade, sem filtros. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Ajude a dissipar a fumaça para quem ainda está dormindo. O tempo está acabando e o relógio de 2030 não para. Isso foi real. A pergunta agora é: você vai continuar sendo um espectador desse teatro? Ou vai assumir o controle da sua própria consciência? A decisão de acordar é exclusivamente sua.